E eis que a estrela que os magos tinham visto no céu surgir ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio do especial de Natal, O Sentido Católico da História. Para que vocês lembrem, não é, o que nós estamos, qual é o ponto nevrálgico, o ponto central do que nós estamos tratando aqui, é a verdadeira esperança do católico, que é a esperança do Natal. Meu objetivo aqui é reaproximar você, católico, do real sentido de esperança. E a história da igreja, ela é um canal fundamental, sem igual, para isso. A história da igreja, ela mostra a continuação de Cristo no seu corpo místico ao longo da história e mostra como a igreja, vencendo todas as dificuldades internas e externas, que em 1000 contextos diferentes, desde o Império Romano até essa civilização desse mundo globalizado atual, todas as dificuldades que foram colocadas para a igreja, ela venceu. E não apenas venceu, como nas maiores dificuldades, deu mostras daquilo que lhe é próprio, a santidade, frutificando em grandes santos, frutificando em grandes feitos. E é para levar a história da igreja, a autêntica história da igreja, que é a sua história enquanto católico que você é, que eu criei a Escola de História da Igreja. Então, eu irei falar um pouquinho, nós iremos reabrir as matrículas, eu vou falar disso ao final dessa aula. E nessa aula, para encerrar o especial de Natal, continuando o que eu tratei na aula passada, eu irei falar a respeito da cristandade. Da cristandade, que foi aquela civilização que brotou, que surgiu dos escombros do mundo antigo e que foi aquela que mais se aproximou daquilo que Santo Agostinho apontou na Cidade de Deus. Eu comecei o episódio de hoje com a narrativa da visita dos magos, narrado pelo Evangelho de São Mateus, que a tradição chama de reis magos. Por quê? Porque diz lá o Salmo 72, versículo 11, os reis de toda a terra se prostrarão diante dele e hão de adorá-lo. As nações todas o servirão. E houve um momento, ou uma época da história, em que isso de fato se realizou. Na civilização que nasceu dos escombros e das ruínas do Império Romano. A civilização, da seguinte forma, narrada pelo Papa Leão XIII em 1885, em sua imortal encíclica Immortale Dei. Houve um tempo em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Naquela época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, a Igreja Católica, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio, a igreja, e o império, o poder civil.
estavam ligados em si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, frutos cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos, que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Essas são as palavras do Papa Leão XIII na sua Immortale Dei, fazendo referência já, não é ele escrevendo em um mundo já em plena descristianização, fazendo referência a uma época que já se fora há séculos, mas em que os estados, as nações, eram regidos pelo Evangelho, pela lei de Deus. E eu gostaria de começar, não é, este último episódio com uma conversa com uma pessoa muito especial, que não apenas é uma grande referência moral para nós, católicos brasileiros, mas também é descendente e herdeiro dos grandes governantes que construíram a cristandade medieval. A seguir, uma conversa que eu tive com Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, segundo na linha de sucessão ao trono brasileiro, a respeito da cristandade medieval. Salve Maria, amigos! Eu estou aqui com muita honra com Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, para que ele compartilhe conosco um pouco a respeito do espírito e do que foi a cristandade, a civilização cristã construída pela Igreja após os escombros do Império Romano. Ele que, além de um grande conhecedor do tema, é também descendente dos grandes reis, senhores e imperadores que construíram a cristandade medieval, como Carlos Magno, São Luís e os reis católicos Isabel e Fernando. Então, obrigado, Dom Bertrand, pela entrevista. E gostaria de perguntar ao senhor, que o senhor explicasse para os que nos assistem o que foi e por que a cristandade foi tão grandiosa do ponto de vista de civilização. Pela sua fidelidade ao sangue infinitamente precioso derramado por nosso Senhor Jesus Cristo na terra, para nos redimir. O mundo pagão era uma tragédia. Basta considerar que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra, 2/3 da humanidade eram escravos. Havia escravidão nos reinos, na Pérsia, etc. Eles diziam, os reis diziam, não são dignos, os súditos diziam, não sou digno de beijar as mãos, de beijar os pés, de beijar a pó em que seu cavalo pousou o seu casco. Havia um momento, não se tinha a ideia da dignidade da pessoa humana que havia sido redimida pelo sangue infinitamente precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para nos abrir a porta do céu, mas ele derramou seu sangue por cada um de nós. A dignidade da pessoa humana nos vem exatamente por ter sido redimidos pelo sangue do nosso Senhor. Sermos criaturas de Deus e redimidos por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Depois disso foi a Igreja que fundou a cristandade. Tudo que nós temos de bom vem da Igreja. A verdadeira liberdade do homem, do católico, do cristão, de praticar sua fé. A ideia da família monogâmica e indissolúvel. A educação dos filhos. O sagrado direito à educação dos filhos, diferente de hoje, em que nós temos o Ministério da Educação, que é o Estado que determina o que as crianças vão estudar. Eu costumo dizer que o fato de haver o Ministério da Educação resulta de uma pretensão do governo de usurpar
o mais sagrado direito dos pais. Mas foram vendo ao longo da história. Os hospitais, quem criou os hospitais? Foi a Santa Igreja. Aqui no mundo luso foram as Santas Casas. No Brasil mesmo, 70% da assistência da saúde pública, era gratuita, era as Santas Casas Misericórdias, fundada pela Rainha Dona Eleonor. Na Europa, na França, como chamavam os hospitais? Hotel Dieu, Hotel de Deus. Havia uma instituição que tem um nome encantador, que era a Maison du Petit Jésus, a Casa do Menino Jesus. O que eram essas Casas do Menino Jesus? Eram uma instituição católica fundada por uma vocação de freiras que tinham como missão acolher as crianças que nasciam completamente desformadas, que as famílias não tinham possibilidade de criar. Então ele era entregue na casa do Menino Jesus. A pessoa perguntou: e o seu filho, onde está? Ou onde está seu filho? Ele está na casa do Menino Jesus. Por quê? Porque era uma criatura de Deus. É uma criatura que, tratada depois da morte, como era incapaz de pecar, já tinha um céu garantido. Mais feliz que qualquer um de nós, porque nós não temos céu garantido. Nós temos que lutar para vencer uma batalha dessa vida e assim nos garantir a felicidade eterna. Mas depois vamos ver os conventos, os hospitais, já fiz referência a isso. O próprio progresso humano se deveu à Santa Igreja. O aço quem inventou foram os monges ingleses. As bebidas são os franceses, os mosteiros franceses. Absolutamente tudo que nós temos de bom, se nós formos analisar, hoje em dia, vem da Santa Igreja. O próprio direito penal, de onde vem? Do Tribunal da Santa Inquisição, que foi uma instituição santa, fundada por santos, tão diferente das perseguições religiosas promovidas por protestantes, por inimigos da fé. O número de sacerdotes na França que foram mortos pelos calvinistas com mais de 7.000. Isso ninguém diz. Na Espanha, com Torquemada, durante cerca de 300 anos de Inquisição, foram condenados menos de 400 pessoas. E as pessoas não foram mortas pela Inquisição. Por seus crimes foram entregues ao braço secular, dos quais alguns merecidamente foram executados. Mas era o Tribunal da Santa Inquisição. As pessoas, os criminosos, pediam, pelo amor de Deus, para serem julgados pela Inquisição, porque era o tribunal mais justo da época. Mas isso ficar a legenda negra da Inquisição. E do ponto de vista político, das monarquias cristãs da Idade Média, de cujos reis o senhor descende, o que o senhor poderia dizer para nós a respeito da organização política dos reinos medievais? É o que o Papa Leão XIII escreve na sua encíclica Imediatur Immortali Dei: de tempo houve que a filosofia evangélica governava os povos, as instituições, e isto produziu frutos como nunca serão superados na história da Igreja. E como nós podemos, hoje, em um mundo tão descristianizado, em primeiro lugar, duas perguntas. Em primeiro lugar, essa herança que o senhor mencionou, que o senhor explicou, é uma herança que pertence a nós católicos. Sim, certamente. E sobretudo do ponto de vista espiritual. É nosso. Espiritual, mas também temporal. Sim. Do ponto de vista tanto espiritual quanto do ponto de vista temporal, como nós, hoje, neste mundo descristianizado, podemos fazer para manter viva essa chama dos nossos ancestrais na fé da cristandade medieval? Nós temos que restaurar essas tradições, porque essas tradições estão ainda sob forma bruxulenta, mas estão na alma dos brasileiros. Os brasileiros não abandonaram a sua fé. Os portugueses não abandonaram a sua fé. Os franceses não abandonaram a sua fé. E há, hoje em dia, um renascer aqui no Brasil. O que nós assistimos nos últimos anos? Em 2016, uma tentativa das esquerdas que, a pretexto de 20 centavos nas passagens de ônibus, foi um lugar inteiramente organizado, tentaram incendiar o país. Qual foi a reação do povo brasileiro? Não. Não aceitamos essa agenda vermelha. E em despertar uma realidade que o Brasil estava sendo levado
para onde os brasileiros não queriam. Depois veio o governo atual, que tem uma agenda algum tanto conservadora, poderia ser mais, na minha opinião. Infelizmente não pode fazer, muita coisa não pode fazer porque o parlamento não permite, ou a justiça, tem problema na justiça, etc. Mas o que os brasileiros sonham é uma restauração desse Brasil católico. Desse Brasil que faça do país, que cria no país a noção de que uma nação é mais nada, uma grande família que ensina como realizar. E assim como numa família, o pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros, eles querem também um regime que corresponde a essa realidade posta por Deus da criação. E qual a missão do governante? É exatamente a mesma de um pai ou de uma mãe numa família. O que um bom pai ou uma boa mãe faz com relação aos seus filhos? É por estimular virtudes, proteger e, quando necessário, corrigir. Nessas três palavras, estimular, proteger e corrigir, se resume a missão de um pai ou de uma mãe numa família. Mas nessas três palavras se resume também a missão de um rei na sua nação. Era o que faziam os reis da cristandade. Que fazia os reis da cristandade, exatamente. Eles não eram tirano ou Júpiter que regia sobre absolutamente tudo, mas eram pais. Antes de mais nada, eram pais. E havia um regime essencialmente familiar. Em nível local, depois em nível regional, etc. É todo um sistema feudal, no bom, que é o feudalismo, que foi uma coisa muito boa, que chegava até o rei. E o rei era o pai dos pais. Temos Luís XIV, que já havia o centralismo real, que já não foi bom. E o rei só, o tirano não tinha nada. Para ter ideia do que era o regime do Luís XIV, ele não autorizava um município sem autorização do burgomestre. E havia o Palácio Versailles, o sonho dos franceses era visitar o Palácio Versailles, que era de fato muito bonito. E qualquer francês, qualquer dia do ano, podia entrar no palácio e visitar o palácio. Se fosse um homem, só tinha uma condição, ter uma espada à cinta. E para isso havia, para quem não fosse nobre, não tivesse sua própria espada, um camponês, ele ia até Versailles, havia umas boutiques, em que os veteranos de guerra alugavam sua espada para poder entrar no palácio. Tenta entrar no palácio presidencial, em qualquer país do mundo hoje em dia, com um canivetinho desse tamanho no bolso. Não entra. Porque eles têm medo do seu povo. Os reis não tinham medo do seu povo. Os reis eram amados pelo seu povo. Isso fez exatamente a coesão da cristandade. E o senhor, como herdeiro dessa longa sucessão de grandes reis do passado e de reis que governaram o Brasil, bisneto da princesa Isabel, qual mensagem o senhor poderia nos dar de esperança neste Natal que se aproxima? Em primeiro lugar, são as bênçãos do Natal. As bênçãos da Sagrada Família. As bênçãos do Menino Jesus, do Menino Deus. Mas também lembrar-se que o Natal também é uma festa da família, como foi o Natal na Gruta de Belém. E é uma mensagem de confiança no futuro, porque Deus não abandona os seus. E se vê que Deus, Nosso Senhor, a Santíssima Virgem estão intervindo na história. Esse despertar de idealismo que está havendo no Brasil é um idealismo autêntico e verdadeiro. E isso ninguém segura. Ninguém segura um povo que tenha realmente fé. Isso ainda resta na mão do povo brasileiro. E a missão dos jovens exatamente é participar desse despertar da nação. Quem organizou as manifestações em 2016 foram os jovens por meio das redes sociais. E isso continua. Isso não há governo que consiga impedir essa reação. E eu tenho certeza que com o auxílio de Deus, com as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, o Brasil sairá da atual crise e vencerá. O Brasil autêntico, o Brasil cristão, autêntico Brasil, um Brasil autêntico cristão e forte, autêntico católico e forte, vencerá essa batalha contra a revolução hoje em dia. Obrigado, Alteza, pela sua disponibilidade. Felicitações pelas suas conferências, suas palestras, seus livros. E eu estou preparando um livro sobre Santo Atanásio e eu estimulo a que faça um livro muito contundente
de acordo com suas ideias, como foram expostas agora na Liga Cristo Rei, na sua última palestra. Obrigado. Idade Média. Talvez não haja época da história tão difamada e tão mal conhecida pela massa das pessoas do que essa, desse longo período de 1000 anos, tão heterogêneo, com momentos tão distintos, mas que alcançou uma grandeza que poucos conhecem. A Idade Média, ela nasce após a queda do Império Romano e ela é tão atacada, ela sempre foi tão vilipendiada pelos protestantes, pelos humanistas e pelos iluministas, justamente porque nela, como diz o Papa Leão XIII, a Igreja guiava as nações. Quando o Império Romano sucumbiu, e de fato ele sucumbiu, a Igreja assumiu as rédeas da história. E começou um momento difícil na história do Ocidente, porque a Idade Média foram 1000 anos. Os primeiros séculos da Idade Média, que foram chamados pelo Cardeal Barônio, o grande historiador Cardeal Barônio, de século obscurum, de Era das Trevas, que foram os primeiros séculos da Idade Média, foi de fato uma época difícil. Mas foi uma época de preparação, de maturação para a grande civilização cristã que nascia, que seria a cristandade. A cristandade já estava, não é, nascendo, mas ela desabrocharia de fato a partir, não é, do século XI. Enfim, os primeiros séculos da Idade Média, após a queda do Império Romano, foi uma época difícil. Os bárbaros se instalaram dentro das antigas fronteiras do Império Romano, estabeleceram seus reinos e eram bárbaros. Não eram selvagens, como talvez nós possamos pensar, mas em termos civilizacionais eram ainda, não é, muito primitivos. A violência reinava em toda parte, o pensamento, não é, a cultura, ela decaiu muitíssimo, enfim. E a única fonte de luz no Ocidente que sobreviveu após o desmoronamento de Roma foi a Igreja Católica. E, do mesmo modo como ela defendeu os seus fiéis ante os bárbaros, os bispos, que iam até os chefes bárbaros e pediam que eles saqueassem as cidades, agora, essa mesma igreja, a igreja iria se lançar para trazer estes povos para a fé. E foi uma verdadeira epopeia de 350 anos, desde o final do século V até o início, até a segunda metade do século VIII, em que os povos germânicos que se instalaram no antigo Império Romano do Ocidente foram todos trazidos para a fé. O primeiro de todos foram os francos, que formaram o Reino da França, chamada, não é, de a filha mais velha da igreja, justamente por ter sido a primeira nação a se converter. No tempo do rei Clovis e da sua esposa, a rainha Santa Clotilde, ele batizado por São Remígio, apóstolo dos francos. Os visigodos, instalados na Espanha, e os suevos, instalados no atual território de Portugal, foram trazidos para a fé a duras penas, porque eles não eram pagãos, mas eram arianos, hereges. E houve muitos martírios, como o de Santo Hermenegildo, príncipe visigodo, católico, e um grande esforço de bispos católicos como São Leandro de Sevilha e como Santo Isidoro de Sevilha para trazer os visigodos para a fé católica. E os visigodos no tempo do rei Recaredo, no século VI, também se converteram ao catolicismo. Os burgúndios
foram convertidos sobretudo pelas mãos, pela pregação de Santo Avito. A Inglaterra, os muitos reinos, os 7 reinos que se estabeleceram na Inglaterra dos anglo-saxões, foram progressivamente convertidos desde o momento em que o Papa São Gregório Magno enviou o missionário Santo Agostinho da Cantuária, outro Santo Agostinho, para evangelizar esses reinos. E depois de pelo menos 2 séculos de grandes lutas e de grandes esforços, a Inglaterra tornou-se católica. A Irlanda logo se mostrou não apenas uma ilha de santos, como uma ilha de grandes missionários, a começar com São Patrício, não é? Que, fundando mosteiros, mandava monges para o continente, para trazer povos para a fé, dos quais o que mais se destacou foi São Columbano e São Columba, que converteu os escoceses. E a Alemanha foi, sobretudo, o grande apóstolo da Alemanha foi um inglês chamado São Bonifácio, enviado pelo Papa São Gregório II para evangelizar a Alemanha. E, inclusive, morrendo mártir nas mãos dos frísios pagãos. Quando nós chegamos no momento da morte de São Bonifácio, em cerca de 750, toda a Europa Ocidental, e até mais além do que um dia for o Império Romano, já era católica. Eram ainda momentos difíceis, eram momentos ainda bárbaros, porque apesar de batizados, já católicos, já crentes, estes povos ainda eram muito apegados às suas antigas práticas pouco cristãs ou nada cristãs. Mas houve, no final do século VIII, um homem providencial, escolhido, sem dúvida, por Deus e pela Igreja, que, restaurando o Império Romano do Ocidente, simbolizou, encarnou e possibilitou que a luz que a Igreja representava irradiasse como nunca havia irradiado desde os tempos em que ela convertera o Império Romano. Este homem foi Carlos Magno, que era rei dos francos e construiu um vasto império e que foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa São Leão III no Natal de 800, na Basílica de São Pedro, em Roma. Carlos Magno, construindo o Império Cristão, no que hoje é a Itália, a França, a Alemanha e alguns países adjacentes, Suíça, Áustria, Holanda, Bélgica, nordeste da Espanha, a República Tcheca, enfim. Ele ali construiu um império que tinha como objetivo, e todas as guerras que ele travou, foram justamente para garantir a preservação e a edificação da Igreja, de modo que o espírito de cristandade, ou seja, de ordenação dos reinos temporais a Deus e a Igreja, já estava vivo. Depois da morte de Carlos Magno, em 814, recomeçou um momento de crise, um momento dramático de crise. A segunda metade do século IX e todo o século X e o começo do século XI foi um novo declive na civilização e dentro da própria Igreja. Mas as nações já estavam sob a direção da Igreja. E quando no século XI a Igreja, virado do século X para o século XI, a Igreja pôde vencer todas as dificuldades internas que ela enfrentava, ela pôde reformar aquela civilização, aquela pleiade de nações que já havia se colocado sob a sua guarda e direção. E assim, construir, levar ao ápice, ao seu auge, aquilo que nós chamamos de a cristandade medieval. E o que é
a cristandade? A cristandade é nada mais do que a realização do preceito evangélico, ou da ordem que Cristo deu quando enviou os seus apóstolos. Ides e fazei discípulos entre todas as nações, batizando-as. As nações também fazem parte da igreja como pessoas morais, e não apenas nós, indivíduos. As nações também fazem parte da igreja. De modo que, na cristandade medieval, as nações faziam parte da igreja. E os poderes das nações se ordenavam a Deus. É o momento de maior aproximação da cidade dos homens em relação à cidade de Deus. É a época do feudalismo, tão detratado, não é? Nas escolas e tão mal compreendido, mas que na verdade, não é? Era uma ordenação político-social que dava uma ordem, uma estabilidade e uma paz. Não é? Que nós estudaremos com detalhes na escola de história da igreja. É a época de grandes santos, de alguns dos maiores santos da história da igreja. São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Luís da França, Santa Isabel da Hungria, Santo Antônio de Pádua, Santa Margarida de Cortona, Santa Clara de Assis. Quantos e quantos dos maiores santos da história da igreja viveram e foram os grandes referenciais para os povos da cristandade. Foi a época de grandes papas, de grandes e poderosos papas, como o Papa São Gregório VII, como o Papa Inocêncio III, o Papa mais poderoso da história, o Papa Bonifácio VIII. Foi a época de grandes reis católicos, de grandes conquistadores pela fé, que iam, não é, defender a cristandade ameaçada dos sarracenos no Oriente Médio, ou reconquistar a Península Ibérica, os reinos ibéricos, dominados pelos povos sarracenos. É a época de grandes pensadores, é a época de Santo Tomás de Aquino, é a época de São Boaventura de Bagnorégio, é a época de Santo Alberto Magno, de Hugo de São Vítor, de Ricardo de São Vítor, de Santa Hildegarda de Bingen, de Pedro Hispano, de Pedro Lombardo. É a época de um grande esplendor intelectual, é a época da Suma Teológica, das escolas catedrais, das universidades, da Universidade de Paris, da Universidade de Bolonha, da Universidade de Oxford, da Universidade de Coimbra. É uma época de um grande esplendor artístico do gótico, daquelas imensas catedrais que de um canto ao outro da Europa elevavam ao céu as vozes, as orações, os cânticos dos fiéis de todas aquelas nações em uníssono, glorificando a Deus. É a época das grandes peregrinações a Jerusalém, a Roma, a Santiago de Compostela. É a época das ordens mendicantes, dos franciscanos, dos dominicanos, dos carmelitas, dos agostinianos. É a época daqueles imensos conventos e mosteiros, às centenas, aos milhares, em toda a Europa, com milhares de monges, com milhares de freiras. É época de grande heroísmo, é a época das cruzadas, da reconquista, das missões, até o coração da Ásia, pelo norte da África, para trazer os pagãos para a fé. Essa é a civilização cristã da Idade Média. Geograficamente é o que nós chamaríamos hoje de Europa Ocidental e Central. O
reino mais importante, a França, os reinos ibéricos, Portugal, Castela, Leão, Aragão e Navarra, a Península Itálica, com os estados papais, o reino da Sicília, o reino de Nápoles, o Sacro Império Romano-Germânico, correspondente à atual Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda e norte da Itália, as Ilhas Britânicas, Inglaterra, Escócia, Irlanda, na Europa Oriental, Hungria e Polônia, e os reinos nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Esta era a cristandade, a civilização que a igreja construiu. E para compreender o espírito da cristandade, eu gostaria de fazer uma citação muito bonita de Daniel Hopes no seu A Igreja das Catedrais e das Cruzadas. Diz ele: estaria condenado a não compreender nada dos homens, nem dos acontecimentos da Idade Média, quem perdesse de vista, por um instante sequer, que tudo e todos só existem em função da fé cristã. Ela é a pedra angular do edifício. A religião impõe-se aos espíritos como um absoluto que ninguém discute. Não se vê o menor traço de indiferentismo, e menos ainda de ateísmo. Do mais humilde ao mais importante, do mendigo ao imperador, todos são católicos. É uma sociedade inteira que crê. A igreja soubera inculcar essa fé nos espíritos durante os tempos bárbaros, e dela fizera, para o homem em luta com as trevas sangrentas, a única luz salvadora, o único guia da vida moral, o único meio de civilização. Naqueles 3 séculos, sobretudo os grandes séculos da cristandade, séculos XI, XII, XIII e começo do XIV, naqueles 17 reinos do Ocidente, não houve momento algum em que não se tivesse atingido a unanimidade da fé, que na verdade nunca foi questionada. Nada se fará na terra sem que, direta ou indiretamente, Deus seja o fim, o meio, a testemunha ou o juiz. Toda a civilização medieval será sagrada. Mas isso não nos pode levar a pensar que se tratava de um mundo sem defeitos, um mundo sem guerras. Não. Os homens pecavam. E pecavam muito. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença do pecado do homem medieval para o pecado do homem moderno? É que o homem medieval, apesar de ele ser um pecador, ele sabe disso. Ele sabia que ele precisava de Deus. Ele era humilde. A Idade Média foi uma luta dura entre a esperança do céu e os apegos mundanos, mas no final das contas a esperança, a fé vencia por causa da humildade que era própria do medieval. Não havia nele, claro, havia o espírito da vaidade, do orgulho que o homem tem, mas não do modo como o homem moderno, como no homem moderno. Não era um orgulho que fazia com que o homem medieval se colocasse de fato no lugar de Deus. Quando ele pecava, ele se reconhecia pecador, se ajoelhava diante de Deus, se confessava, fazia penitência. Era um homem humilde. Este talvez seja o maior mérito da cristandade medieval. Claro, ela foi responsável pela salvação, provavelmente, da maior parte das pessoas que nela viveram, pois era uma civilização cujas leis, cuja ordem social propiciava a salvação, mas porque os homens, apesar de pecadores, eram humildes diante de Deus. Como a humildade, imitando a humildade de Deus que se fez carne. Ele que não tinha pecado, diferente do medieval que tinha, mas imitando este Deus,
que sem pecado se faz tão pequeno, o medieval pecador se humilha, se faz pequeno. Atende àquela exigência do Evangelho de ser como as crianças. E existe uma música natalina muito simples, humilde, conhecida de todos, que reflete esse espírito do Natal, esse espírito da esperança humilde do Natal, que era o espírito do homem medieval. Que é uma música que provavelmente todos sabem, conhecem, que é Noite Feliz. Eu te convido a ouvir agora essa música com este espírito de oração diante do menino Deus que nasce e, como os nossos ancestrais na fé da Idade Média, nos coloquemos humildemente diante dele. Como eu tenho falado desde o princípio, compreender a história da igreja é algo fundamental para nós, em vários aspectos, mas eu vou mencionar dois. Em primeiro lugar, porque compreender a história da igreja é compreender a sua história. Se você é católico, se você é membro da igreja, batizado, a história da igreja, tudo que a igreja passou ao longo dos séculos, as dificuldades, as lutas, as vidas dos grandes santos, tudo faz parte da sua história. Esse é o primeiro motivo. Um segundo motivo, talvez ainda mais importante, é que num momento de crise de fé, em que há gente na igreja que ensina coisas tão estranhas, e nós ficamos em dúvida de saber onde está de fato a fé.
nós devemos seguir aquele conselho de São Vicente de Lerran, que viveu nessa época, não é, da crise, da decadência do Império Romano no século V. No seu comunitório ele escreveu que a fé da Igreja Católica, a fé católica, se você quer saber onde está a fé católica, é aquela que foi crida, acreditada, sempre, por todos e em todo lugar. E como nós descobrimos essa fé? Na história da Igreja. E eu criei a Escola de História da Igreja para levar a história da Igreja para mais pessoas. Né? Ela não é um curso online, ela é uma escola com vários cursos. Eu sempre friso isso. Né? Não é apenas um curso que você compra para assistir uma série de aulas, não. É uma escola com vários cursos, todos relacionados à história da Igreja. Vou falar quais cursos são, mas não é um curso apenas. As aulas, elas são elaboradas com base em fontes seguras e muitas delas pouco acessíveis, porque as melhores obras de história da Igreja, elas não estão disponíveis em português. Infelizmente não estão. Então foi necessário que eu, no meu estudo da história da Igreja, eu estudo história da Igreja há 11 anos, que eu recorresse a essas fontes que não estão em língua portuguesa e preparasse essas aulas a partir destes documentos. Muitos primários, muitos escritos nas épocas estudadas, e que não estão disponíveis em português. Só que você não precisa fazer isso que eu fiz para aprender história da Igreja, porque eu já estou apresentando isso para você através da escola. Você não precisa aprender outras línguas, e ir atrás dessas fontes que não estão acessíveis em língua portuguesa. Se você o fizer, ótimo. Mas para aprender profundamente a história da Igreja, você poderá ingressar na escola. Só com ela você vai poder compreender, entender a história da Igreja em profundidade. Mesmo que se você não tiver tempo de estudar mais nada, se você não tiver tempo de ler um livro sobre a história da Igreja, se você fizer a escola, você aprenderá a história da Igreja. Se você quiser estudar, ótimo, a parte. Mas se não for possível, você conhecerá. E não serão algumas aulinhas isoladas, não. Aulas profundas. Desde a fundação da Igreja até os dias de hoje. Existe um curso principal, dividido em uma série de módulos, de acordo com as quadras históricas da Igreja. Já estão disponíveis na plataforma da escola 42 aulas deste curso principal, que em cerca de 4 anos completarão aí suas 200 aulas, desde o começo até hoje. Além deste curso principal, temos um curso importantíssimo, que é o curso de Patrística, no qual nós estudamos com detalhamento, de modo comentado, as obras de 30 dos padres da Igreja, 30 das principais obras dos padres da Igreja, desde os padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma, Santo Irineu de Lyon, São Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, São Cipriano, Santo Hipólito, Santo Atanásio, São Gregório de Nissa, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Máximo, o Confessor, e São João Damasceno, que foram os grandes responsáveis pela compreensão da doutrina católica nos primeiros séculos, nos primeiros 7 ou 8 séculos. E eu enfatizo, a escola de história da Igreja não é um curso, é uma comunidade de estudos. Nós temos um acompanhamento próximo com um grupo de alunos, existe um grupo no WhatsApp, reuniões ao vivo mensais comigo, os alunos têm reuniões comigo para discutir alguns pontos que eles julgarem pertinentes, tirar dúvidas, etc. E eu garanto, não existe nenhuma outra comunidade de história da Igreja que ofereça isso, não existe. E eu, além desses cursos que nós já temos, eu irei desenvolver outros cursos ao longo do tempo. Não
cumulando todos de uma vez, porque demora tempo, né, todos serem elaborados, mas de acordo com a necessidade dos alunos. Hoje nós já temos disponíveis um curso, completos já, um curso sobre a história de Roma, um curso sobre a vida de São Luís, que é um santo que eu biografei. Está em curso um curso de geografia histórica em que eu explico, não é, em cada época, não é, da história da igreja, geograficamente, os locais em que os fatos estão acontecendo. Um curso sobre o sentido católico da história. Temos lá também, não é, um curso sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Fora o curso principal, que é a História Universal da Igreja, que já tem 42 aulas disponíveis, né, sobre toda a Igreja Antiga, que chegará até os dias atuais, e o curso de Patrística, e cada aula com um material de apoio escrito, para que seja feita a revisão, com resumos, etc. Tudo, né, ilustrado, com imagens, com mapas, etc. As aulas que eu ministro no YouTube, que são retiradas, vão para a escola. Porque elas são um material pago dos meus alunos da escola, que ficam disponíveis por um tempinho no YouTube, mas que em seguida ficam disponíveis apenas para os alunos da escola. Eu peço agora aos meus alunos da escola, que talvez estejam aqui assistindo, que comentem no chat como é a experiência de vocês. Me digam se eu estou exagerando a respeito disso aqui que eu estou prometendo. Não é? E tudo isso exige trabalho, não é, gente? Por isso que eu cobro. É necessário que, para que eu tenha tempo de estudar, de elaborar todo esse material, que eu cobre. Senão, eu poderia fazer tudo de graça, se eu tivesse possibilidade, não é, de gastar todo o meu tempo sem nenhuma obrigação financeira, mas a cobrança é justamente por isso. Mas eu cobro, eu considero que eu faço questão de cobrar um valor barato, porque todo o conteúdo da escola sai por apenas R$ 45,00 mensais na assinatura anual. A assinatura é sempre anual, né? Todas as assinaturas são anuais, mas a assinatura é anual. Mas se você parcela, são apenas R$ 45,00 por mês. É muito pouco. Né? Ou R$ 457,00 à vista, com 15% de desconto, né? Se você paga à vista. Então, agora preste atenção. Se você quer se juntar a mim na Escola de História da Igreja, atenção a essas informações. As matrículas serão na segunda-feira, dia 13, ao meio-dia. A partir da segunda-feira, dia 13 ao meio-dia. Correto? As vagas serão limitadas a 250 pessoas. Tá? Isso para que eu possa acompanhar bem os novos alunos. Eu não posso colocar quantas pessoas quiserem entrar sem que eu tenha condições de acompanhar. Então é necessário que eu acompanhe. Por isso que eu coloco um número máximo. Tá? Então, as inscrições elas abrem na segunda-feira, dia 13, meio-dia, e acabam no domingo, dia 22, ou quando se esgotarem. Ou no dia 22, ou quando alcançar o número máximo limite de 250 vagas. Só que, para celebrar o Natal, os primeiros 30 inscritos, os primeiros 30 matriculados, poderão dar uma assinatura de presente para quem quiser. Entenderam? Das 250, os primeiros 30 irão receber uma assinatura extra para dar de presente de Natal. Ou seja, na verdade serão apenas 220 vagas, porque 30 serão para presentear. Então é importante que você garanta a sua vaga rápido. Antes do especial de Natal, eu criei uma lista de espera para que aqueles que quisessem, né, ser informados da abertura da escola
fossem informados com antecedência. Essa lista de espera, ela já se esgotou. Ela já alcançou, não é, mais de 200 interessados, sendo que serão 250 o máximo de interessados, máximo de inscritos, de matriculados na escola. Não tem mais como entrar na lista de espera, mas a gente fez um grupo de interessados, certo? Que para você entrar, você precisa acessar o link aqui na descrição ou no link que está sendo enviado aqui no chat, para que você que não está na lista de espera seja informado com 1 hora de antecedência na segunda-feira da abertura da escola. Então, eu vou repetir para que fique claro. Existe uma lista de espera que está fechada. Já passou dos 200 interessados na lista de espera. Ou seja, se aproximando, não é, do número máximo de matrículas. Estes serão, os que estão na lista de espera, serão informados, serão comunicados no domingo, no dia 12. Aqueles que estiverem no grupo de WhatsApp que eu acabei de criar, nesse grupo de interessados, serão informados na segunda, dia 13, às 11 horas, 1 hora antes da abertura geral, que será ao meio-dia da segunda. Então, corre, porque eu não vou abrir novas turmas tão cedo. Então, essa é a sua chance. No mais, eu agradeço a quem permaneceu até aqui, quem assistiu esse especial de Natal. Eu desejo a todos um feliz Natal, que nesse Natal vocês se lembrem, nesse mundo caótico, nesse mundo que desmorona, onde está a nossa verdadeira esperança. Nossa verdadeira esperança está nele. Está no menino Deus, em Deus que se fez carne para nos dar uma nova vida e que nos espera no céu. Fiquem com Deus.